Olá, pessoal! Eu sou o professor Josemar, policial judicial, escritor, pesquisador e especialista em segurança. Eu estou de volta para trazer para vocês mais uma pílula do conhecimento. E hoje a nossa pauta será sobre bastão retrátil. Eu vou falar especificamente sobre o bastão retrátil flexível Stun Stick, que foi lançado em 2021 pela empresa Stun Tático do Brasil. Este equipamento ele me chamou a atenção porque o fabricante divulgou que o Stun Stick ele é um bastão praticamente inquebrável e que ele mantém aí a sua capacidade de fácil retração mesmo após ser utilizado em condições extremas. E para desmistificar esta questão, eu fui fazer os testes de severidade neste equipamento, batendo ele contra tijolos. Eu confesso para vocês que os testes eles me surpreenderam, porque enquanto um dos bastões que eu tinha quebrou a ponteira logo no início dos testes, o bastão Stun Stick ele manteve a sua integridade até o final dos testes. E a partir daí eu mudei a minha visão e comecei a buscar os detalhes deste bastão para poder compartilhar com vocês neste vídeo. De imediato, o que eu percebi? Percebi que a alta resistência do bastão Stun Stick deve-se ao fato dele ser produzido em nylon e em nanocompostos de grafeno. Foi aí então que eu comecei a compreender a razão de o fornecedor afirmar que o bastão ele é praticamente inquebrável. Porque a combinação da nanotecnologia com o grafeno permite, por exemplo, neste caso aqui, que o segundo extensor, ou a haste da ponta do bastão, ela seja aqui envergada em até 180 graus, sem danificar o equipamento e sem prejudicar aqui a sua retração. Em relação às dimensões desse bastão, o bastão Stun Stick ele possui 25 centímetros quando ele está retraído e 61 centímetros quando ele está estendido. E o peso do bastão é de 220 gramas. Mas afinal, qual que é a aplicabilidade deste equipamento? Será que o porte do bastão ele é apenas para profissionais de segurança? Será que é necessário ter autorização para portar este equipamento? O bastão ele pode ser portado ostensivamente por qualquer pessoa? Será que menores de idade podem portar o bastão retrátil? Afinal, como que se usa um bastão? Não se preocupe, neste vídeo vamos responder estas questões. Quanto à aplicabilidade, o bastão ele pode ser utilizado tanto por profissionais de segurança pública e privada, como também pelo cidadão civil que queira se valer de um instrumento de menor potencial ofensivo para garantir a sua legítima defesa. Vale destacar que este não é um equipamento controlado pela polícia ou pelo exército. É por isso que todas as pessoas podem portar, homens, mulheres, jovens, enfim. Todas as pessoas podem ter, transportar e usar um bastão retrátil, seja de forma ostensiva ou de forma velada. Via de regra, o porte ostensivo é feito pelos profissionais de segurança pública e privada que acabam se valendo do coldre para colocar no cinturão aí, à esquerda ou à direita. Já as demais pessoas, elas costumam transportar o bastão de forma velada, sem o coldre. Não porque elas são proibidas de transportar de forma ostensiva, mas porque, por uma razão de cautela, elas preferem manter o equipamento em oculto, para utilizá-lo como um fator surpresa e em desfavor de um eventual agressor. O bastão retrátil ele funciona por meio de acionamento mecânico. Para abri-lo ou para expandi-lo, basta segurar o cabo de empunhadura com a sua extremidade interna do mesmo lado que o dedo polegar e indicador. Extremidade interna é por onde saem o primeiro aqui e o segundo extensor. Em seguida, com o bastão empunhado, basta fazer a movimentação do cabo de empunhadura para frente,
com uma força moderada, como se fosse arremessar. Esta movimentação, ela pode ser feita de várias maneiras. Na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, na horizontal, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, na diagonal, de baixo para cima, ou de cima para baixo. Seja iniciando aí da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, enfim. O que importa é que o movimento ele seja efetuado de forma que os extensores eles fiquem firmes, ok? Mas antes de abrir o bastão, você tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa, você tem que certificar que não tem nenhuma pessoa ou objeto por perto que não deva ser atingido. Por quê? O bastão ele tem 60 centímetros quando aberto. O nosso braço esticado, pelo menos o meu, ele tem em torno de 40 centímetros, aí já vai dar 1,10 m. Então a distância de segurança, ela tem que ser no mínimo aí de 1,5 m. E para fechar o bastão, como que funciona? Muito simples. Basta você segurar o cabo da empunhadura e bater o bastão contra uma superfície plana e rígida. Você vai bater a ponta do bastão, como por exemplo o chão ou uma parede. Você pode ainda bater na sola do seu calçado. Os bastões que apresentam muita necessidade de manutenção são aqueles que possuem acessórios, como por exemplo, lanterna, choque elétrico, spray de pimenta ou espargidor, acionamento por botão, ou até mesmo alguns modelos feitos em latão ou feito em aço. Um exemplo de problema aconteceu com esse bastão aqui, que tem um espargidor. Esse bastão ele estava armazenado aqui no meu escritório, num lugar fresco, e com o tempo, eu tenho ele já há vários anos, mas depois de 1 ano e meio mais ou menos, ele estourou aqui o recipiente do espargidor. O produto vazou e ficou todo impregnado aqui no bastão. Como o funcionamento desse bastão ele é mecânico, então ele continua funcionando aqui normalmente. Agora, o espargidor já era. É isso, pessoal. Os bastões que possuem, então, acessórios, geralmente eles vão apresentar defeito na onde? Nos mecanismos de acionamento, desses acessórios. Nesse caso aqui, foi no espargidor. Aqui, por exemplo, esse bastão é um bastão de acionamento por botão. Geralmente dá problema nesse botão de acionamento aqui, ok? Outro lugar que esses bastões apresentam problema é na sua estrutura, principalmente nesse caso aqui são bastões de aço. Estou com 2 bastões de latão e um de aço aqui. Quando você vai fazer o treinamento, se você bater em superfície rígida, geralmente ele amassa, ele pode amassar esses extensores e aí você vai ter uma dificuldade de fazer o fechamento. Outra questão, quando você abre esses bastões, muitos deles eles travam e aí você tem que dar muita pancada para conseguir fechar. Essas pancadas geralmente acabam detonando aqui, estourando a ponteira do bastão. Beleza? Esses são a maioria dos problemas de manutenção que os bastões apresentam. No bastão Stun Stick, eu não notei nenhum problema dessa natureza, porque mesmo depois de eu ter submetido esse bastão a testes de estresse, o equipamento ele continuou aqui fechando com facilidade. Muito bem, pessoal, por hoje nós paramos por aqui. E nos próximos encontros, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando daí sobre saque, porte, transporte, base ou posicionamento de uso, exemplos de defesa, imobilizações e contra-ataque, e vamos também propor uma dezena de exercícios práticos para o desenvolvimento das competências individuais. Eu agradeço por sua companhia e te espero na próxima aula. Um forte abraço e até lá! Saudações, amigos e profissionais da área de segurança. Você já conhece a nova doutrina de inteligência e as 26 áreas de segurança que devem nortear o processo de segurança nas organizações? Se você ainda não conhece ou tem dúvidas, este é o momento de você dar um salto em sua vida profissional e acadêmica.
Para aprender como funciona o mundo operacional e de gestão estratégica de segurança, você precisa participar de nossos cursos de pós-graduação. Após participar desses cursos, sua vida não será mais a mesma. Você terá um notório diferencial competitivo e elevado nível de competência para o exercício da atividade de segurança pública e privada. Faça a diferença. Seja um profissional de destaque. Solicite agora mesmo gratuitamente o projeto pedagógico ou reserve a sua vaga através do e-mail treinamento@policiajudicial.com.br ou via WhatsApp 41 99977 4585.